Eu queria primeiro que você é da Suécia, é investidor, tudo mais, queria que compartilhasse um pouco para a gente primeiro essa sua história em relação a ir para a Suécia, morar na Suécia, o que te fez morar nesse país, enfim, como começou essa história. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. É um prazer estar com você. Lhe conheço há pouco tempo, né? Mas já confio bastante em você. A gente vai contar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas eu penso que em 2014, mais ou menos, quando eu decidi casar, né? Aí eu e minha esposa, a gente participava de uma empresa que eu tinha com meu pai, sendo que naquele momento teve uma crise muito grande econômica no Brasil. A gente trabalhava com engenharia civil. E a Uhum, gente ficou meio que sem perspectivas de melhoras naquele momento. uhum, Ela tinha nacionalidade também sueca, ela é brasileira sueca, e então a gente decidiu dar esse passo, né? Fazer essa mudança e vir para a Suécia, começar tudo do zero de novo. uhum, entendi. E isso foi 2014 para cá. Já se passaram Foi. uns 7 anos que tá aí. Tá. Na verdade, eu tô aqui há 6 anos. Ela teve que vir um tempo antes e eu fiquei esperando o visto. Né? Entendi. Não é tão fácil como as pessoas imaginam, não. Entendi. Aí você, entendi. Porque tem aquela questão do casamento, né? Mas vocês eram casados aqui, foram para lá. Sim, a gente e- casou no Brasil, fez toda a Tá. documentação normal, Uhum, tivemos o nosso casamento civil e religioso, sendo que certo. para ser aceito na Suécia tem um processo, e a gente não sabia que poderia durar tanto. Na Sim. época chegava a durar 3 meses, e o meu, por exemplo, levou 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Então foi muito mais do que a gente imaginava. Entendi. Entendi. Beleza. E como foi essa sua relação, Yuri, em relação a investimentos? Você já estudava antes de ir? Você estudou quando começou a morar lá? Surgiu recentemente? Como é que foi essa relação? Olha, eu acho que eu tenho um bom exemplo em casa, né? Minha mãe sempre foi muito boa de finanças pessoais, mas meu pai também, ele trabalhou a vida toda como, como é que se fala agora? Ele trabalhava com compra e venda de terrenos, Sim, corretor de imóveis. sim. Então, tá começando a faltar as palavras já. Então, ele teve sempre esse hábito de adquirir imóveis e comprar terreno, de comprar propriedades, apartamentos. Ao longo da carreira dele, ele ia acumulando patrimônio e ia adquirindo novos, vendendo antigos e comprando mais novos, Uhum, aumentando, né, esse patrimônio. Então, desde sempre já comecei a pensar, poxa, isso é uma boa ideia. Dá para uhum, notar que ao longo do tempo ele consegue acumular um certo dinheiro. Isso pode ser um caminho. Então, esse sim, foi meu primeiro contato com investimento, assim. entendi. E foi em relação a imóveis, né? Foi em E, relação a imóveis. entendi, Principalmente terrenos, que era o que ele gostava mais. entendi. E quando você foi atrás de saber mais sobre investimento, você eventualmente descobriu sobre ações? Foi uma coisa que alguém comentou com você? Como é que foi essa? Foi seu pai também? Quando eu estava no Brasil, que eu fui abrir minha empresa, então eu tive que fazer um plano de negócios, eu fui estudar o básico assim para poder mostrar uma proposta, que inclusive o meu sócio era o meu pai, que já tinha know-how e tudo. Uhum, Então eu tive que mostrar para ele que eu conseguia criar todo um ecossistema onde funcionaria aquela ideia. sim, Então foi aí que eu fui buscar informações e tal, e eu me deparei com um canal que na época estava começando, era o Me Poupe, da Natália Arcuri. sim, Então, assim, era uma coisa muito básica, mas que ajudava muito a você ter aquela ideia inicial de como fazer para, em pouco, ir juntando e crescendo seu patrimônio. Aí eu pensei, poxa, se eu chegar aqui com uma ideia assim e mostrar para ele que isso pode ser potencializado, então eu acho que eu consigo trazer ele para o negócio. Mas não foi bem assim. Eu encontrou dei meu resistência. plano. Isso, claro, mas assim, na época, eu muito novo, ele deve ter olhado, né, e falado, poxa, mas meu filho, né, eu não sei, será que... Mas levou um tempo, um mês depois ele voltou para mim, isso foi maravilhoso, isso é uma das coisas que eu tenho grande recordação na vida. Ele trouxe um contrato pronto, e aí eu já estava como sócio na empresa que ele estava criando junto comigo. Então foi assim, eu comecei olhando vídeos na internet, buscando informações, e isso escalou rapidamente. Sim. E o seu primeiro investimento, isso foi 2000 em que ano mais ou menos que você começou a ter relação com ações? Eu acho que com relação a empreendedorismo, a empresa com meu pai, mais ou menos 2013, 2012, mais ou Uhum, menos isso.
Mas com ações mesmo, eu nunca tive coragem de entrar na bolsa, porque eu sabia que eu correria um risco muito grande. Sim, Qual o risco? Se eu não tivesse entendimento, aquilo poderia me trazer mais mal do que bem. Então eu não me sim. sentia preparado na época para fazer esse tipo de investimento. Uhum. Foi somente aqui na Suécia, no começo desse ano, que eu reavivei essa vontade. Tem um certo dinheiro aqui, eu estou pensando em fazer alguma coisa. Bom, por que não ações? Aí foi que Sim, veio a ideia. entendi. Aí você começou a estudar, aí quando você se perguntou por que não ações, aí você decidiu imediatamente fazer o curso, procurar algum Não, livro, como é que foi? não, na verdade, meses antes, eu tinha conversado com um primo meu, Sim. Matheus, você conhece bem. Ele Uhum. foi da primeira turma também do seu curso. Sim. E a gente tem essas conversas assim, mas eu fiquei com isso na cabeça, né? Será que eu faço curso, não faço curso? Isso foi no ano passado, eu acho que foi na turma anterior. Uhum. E na oportunidade eu até entrei em contato com você, você foi muito gentil, atencioso, mas não deu para mim fazer aquele curso naquele momento. Tinha Uhum. muita coisa acontecendo. Mas no começo desse ano, Covid, tudo muito parado e tal, então eu vi que tinha tempo, existia a oportunidade e eu já tinha conseguido acumular aquele patrimônio inicial, digamos assim, para poder fazer os primeiros aportes. Sim. Aí foi que eu entrei em contato com você, descobri o curso, acho que já entrei direto, em 2 semanas tinha detonado Consumiram todo todo o o conteúdo, conteúdo. foi. E você foi uma das pessoas que não só detonou o conteúdo mais rápido, porque assim, antes o treinamento primeiro era presencial, aí durou um dia inteiro, aí depois teve mais conteúdo, a gente teve que fazer em 3 dias, em formato de Zoom. Agora ele está gravado, a pessoa tem acesso por um ano, né? Com, enfim, planilha, conteúdo, bônus, um ramo de coisa. E você foi a pessoa que mais rápido consumiu todo o conteúdo do curso, assim, foi em menos de 2 semanas. Fez as Mas, atividades, mandou pergunta. Você tem noção mais ou menos. Ah, digamos assim, que hoje eu tenho quase, né, tô com 34 anos, final do ano eu faço 35. Então eu tô com quase 10, 15 anos a mais do que a maioria de seus alunos. sim. Então eu não tenho muito tempo a perder. Eu tenho que passar rápido por esse processo e acumular a maior quantidade de conhecimento que eu puder, de qualidade. Por isso que eu Uhum. procurei o curso também. Perfeito. E Yuri, é uma dúvida que eu tenho em relação também. Você, quando começou a fazer, você imediatamente. Sim, só um parênteses. Você sabe quantos comentários mais ou menos você fez na plataforma? Cara, Você tinha eu um acho que chute eu assim. fiz. Eu sou um pouco competitivo, né? Então eu vi que comentários dava pontos. Então eu deixei pelo menos um comentário em cada vídeo. Foi. Alguns dos vídeos eu deixei dois comentários ou três. Mas realmente as dúvidas eu acho que eu precisei tirar ali porque outras pessoas também podem se Claro. interessar Uhum. e obter aquele conhecimento que você responde muito bem. E outros comentários era mais para incentivar o pessoal também, que eu vi que eu estava indo muito na frente e não tinha com quem conversar, partilhar, Uhum. né? Então foi mais para deixar essas sementes para a gente poder conversar ao longo dos meses. Perfeito. Eu acho, Yuri, assim, pelo que eu vi, você tem pouco mais de 100 comentários na plataforma. É um pouco, né? É um ou outro, assim. Um para mais ou para menos, um pouco Na de 100. universidade o pessoal já tirava onda dizendo que meu apelido era pergunta, né? Porque mas realmente, quando eu estou precisando saber do conteúdo, e eu sei que os professores, no caso você e o outro Matheus, são bons no passado do conteúdo, então eu preciso dessa informação. Uhum. Eu achei muito prático na plataforma, o comentário está ali embaixo e vocês responderem tão rapidamente. Foi Sim. muito bom. Foi massa. E você fez muitas perguntas, inclusive até avançadas. E acho isso importante também para a pessoa aprender e querer ir além. Então, por exemplo, teve pergunta que você fez em relação à contabilidade de um imóvel em tal situação. E ali é um ponto que é muito fora da curva para a pessoa que tá começando, mas por que você fez aquela pergunta? Porque com certeza você foi aprendendo, foi melhorando, aí começa a surgir, naturalmente começa a surgir uma curiosidade, uma dúvida mais avançada, que é sempre bom ter na comunidade, que aí a gente mesmo que é professor, né, é forçado a, caramba, eu nunca parei pra perguntar isso. Como é que será que funciona a contabilidade desse tipo de negócio? Você vai e pesquisa para dar a melhor resposta. E foi bem Mas legal também, foi? é bom saber que não sou só eu que fico lhe incomodando no WhatsApp, né? Nas outras Não, não lives eu é. pude ver aí que as pessoas também. Não, o pessoal pergunta bastante. Mas é bom que pergunta que eu me forço a aprender mais também, melhorar, poder ensinar também, é muito bom. Tá legal? E, e quando você
sim, quando você conheceu o treinamento, né? Que você falou que conheceu por Matheus, aí o que te fez dar o voto de confiança, assim, para de fato fazer o treinamento? Cara, eu acho o Matheus, assim, um dos primos que eu tenho que eu posso conversar bem sobre vários assuntos. Então, eu tenho essa intimidade com ele de poder trocar ideia bem abrangente. E tenho muita confiança, né, na opinião dele. Ele falou para mim, ó, eu fiz o curso, eu conheço a pessoa, eu sei quem ele é. E eu também ouvi nas outras lives, né, aquela dúvida que você tem assim, poxa, mas é só um cara, eu tô na Suécia, o cara tá no Brasil, eu vou dar um dinheiro para esse cara não vai nem passar conteúdo, eu não vou ter qualidade, eu não vou ter nada. Então, depois de um tempo, eu comecei a parar e refletir assim, não, mas, poxa, eu acho que o valor é condizente com o que Matheus está dizendo. Eu posso dar esse voto de confiança. Aí entrei em contato com você, como já tinha feito meses anterior. Novamente, você foi muito atencioso, muito educado. Então, eu pude notar que, sim, eu poderia ter um bom produto, né, um bom treinamento e poderia confiar em você. Aí tudo foi acontecendo mais naturalmente. Mas, e você também, uma coisa que chamou muita atenção. Opa, voltou. Pronto. É, um ponto que foi bem fora da curva também foi que quando você começou a fazer o treinamento, né? Porque assim, eu abri as vagas por 5 dias apenas. E aí você se inscreveu no segundo dia, já convenceu seu cunhado na Suécia a se inscrever também, se não me engano, de outra cidade na Suécia. Uhum. Convenceu sua irmã em Portugal a fazer também. Quer dizer, não foi só uma aceitação muito rápida de, esse curso é bom. Foi, esse curso é bom, eu preciso que meu cunhado e minha irmã façam. Foi assim, bem rápido. Mas como você falou, assim, o meu cunhado a gente já estava conversando e a gente já tinha começado a investir dias antes, talvez uma semana no máximo antes. Mas eu acho que eu entrei no curso e eu estava com muita vontade de aprender. Eu vi que o conteúdo era suficiente para que eu pudesse ter essa base, essa segurança. Então eu fui avançando o material e fui vendo que realmente era de qualidade. Então Uhum. aquilo já me deu aquele start, assim, poxa, mas se eu estou aprendendo isso, eu gostaria que outras pessoas também tivessem essa oportunidade. E não é porque é você ou porque é o curso, é Uhum. porque a gente vai chegar a isso mais para frente na conversa, mas eu acho que a liberdade financeira, a, a, o poder que você tem de tomar suas próprias decisões, independente de você ter que ralar muito por aquilo, eu Uhum. acho que é muito importante, sabe? E assim, Sim. como eu falei, eu já estou com quase 35 anos, eu acho que o pessoal que está com 20, 22, 21, eles deveriam estar muito atentos a isso. Se Sim. puderem começar agora, como todo mundo nas outras lives falou, comece sim o quanto antes. Estudem, faça tudo direitinho, mas comece o quanto antes. É muito importante. Então eu já pensei assim, se eu estou aprendendo e eu acho que isso está sendo bom, eu vou logo falar aqui para o meu cunhado, aí chamei um outro cunhado meu, aí tem um outro brasileiro que mora aqui perto, eu chamei ele, o meu sogro, aí a minha mãe, a minha irmã, e assim vai. Quem puder entrar nessa onda, melhor. Porque se você cria o ecossistema todo, Sim. é como eu estava vendo nos canais de YouTube, né? Não é só um canal que está falando sobre finanças. Se você tem um, dois, três, quatro É, falando sobre aquilo, você cria um ecossistema. E se todo mundo está aprendendo e crescendo, todo mundo cresce, todo mundo ganha. é verdade. Isso eu acho importante demais. Perfeito. E criar esse ecossistema é muito bom e às vezes é muito difícil. Você Sim. falou de ecossistema, eu estava conversando justamente com meu irmão ontem. Ele disse assim, Yuri, para mim não faz sentido. Eu disse o quê? Que você investe em ações. Eu fiz por quê? Ninguém da nossa família investe. Você não tinha acesso a esse conhecimento. Quando você começou, você perdeu dinheiro. Por que diabo você continuou? Você foi atrás de ler, foi atrás de estudar. Eu disse, rapaz, é porque eu queria muito investir. Quando eu era criança, eu via o pessoal que investia. Caramba, o pessoal. Quem tem muito dinheiro, Warren Buffett, você vê esse pessoal, eles investem. Então tem alguma coisa ali. Se eu errei, não é por causa da bolsa. É porque eu não consegui fazer alguma coisa, tem alguma coisa que eu não estou vendo ali que eu tenho que Isso. aprender. Mas Isso. eu tinha uma vontade muito grande, assim. Ele fala muito, é muito estranho, porque não tem um ecossistema nosso. A gente não ouve falar, um avô nosso investiu, meu pai, irmão, tio, ninguém da nossa família. Foi o Olha, primeiro, assim. eu sou cristão, então eu entendo desse paralelo também, né? Quando você decide tomar uma decisão que você sabe que é a correta, que você começa a aprender e crescer naquilo, as pessoas ao seu redor também ficam assim, né? Poxa, mas por quê? Por que isso? E aí você tem que Exato. aprender a usar a razão, o conhecimento que você adquire para defender aquele ponto.
Então, eu acho que é exatamente isso, tanto na área espiritual, digamos assim, na religião, quanto nessa área financeira. Você tem que ter isso, você tem que buscar o conhecimento, você tem que aprender mais. E aí Sim, sim, as pessoas vão perguntar e você vai poder justificar aquilo de forma racional. Olha, é por esse caminho, porque eu aprendi assim, assim, e veja, eu perdi dinheiro, eu estou perdendo dinheiro, exato, mas eu tenho uma probabilidade muito maior de, em pouco tempo, conseguir um retorno que eu não tenho se eu ficar parado. exato. Então, pelo potencial, eu acredito no potencial, então, pelo potencial, você tem mais chance de ganhar do que de perder. Quanto Uhum, mais você aprender, maior é a chance de você ganhar. exatamente. Perfeito. E quando você foi começar a colocar em prática assim o que você aprendeu muito rápido, né? Como a gente falou, em 2 semanas já tinha terminado o curso. E como é que foi? Que dificuldades você começou a enfrentar, enfim, para começar a investir de fato? Primeiro, o curto espaço de tempo, então eu até brinquei com você da sopa de letrinhas, né? Porque era muita informação e eu fiz assim, metade do curso em uma semana e tive que parar para poder entender o que era aquilo. Só depois de 4, 5 dias é que eu consegui voltar de novo. Sim, Apesar de eu ter feito rápido, eu sempre paro para poder fazer as revisões e buscar conteúdo alternativo para complementar o assunto. Então, primeiramente, assim, por que eu não investia antes? Porque eu não me sentia seguro. Pela sim, ignorância que eu tinha, né? Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento, então aquilo me dava medo. sim. Aquilo, naturalmente, não era Insegurança. um... Isso, exatamente, segurança e medo. Então, eu aprendi que se eu tivesse uma base, eu ia me sentir mais seguro. E Sim. aí, me sentindo seguro, eu poderia avançar de forma mais assim, gradual e progressiva, sempre melhorando. Uhum. Então, depois do curso, eu acho que eu me reorganizei na questão das finanças que eu tinha. Realmente busquei criar a reserva financeira, você já explicou nas outras lives. Também criar o meu caixa, porque eu realmente não tinha o caixa. Eu estava usando a reserva financeira como caixa. Então eu parei um pouco de aplicar e estou mais me reestruturando. Então a Perfeito. ideia que eu tive do curso me ajudou mais a me reestruturar para começar da maneira correta, em vez de estar Entendi. dando passos grandes e tropeçando. Entendi. Perfeito. E qual a transformação que você acha que isso vai ter na sua vida, na vida da sua família? É uma coisa que até a gente tinha conversado outra vez, que você falou, né, que investimento é uma coisa importante não só para a pessoa, mas para o casal, né? Você vai convencer aquela pessoa que ó, o que eu estou fazendo faz sentido, é bom que você entenda sobre isso. Inclusive, é um dos motivos que muitos alunos que a gente teve vieram em casal. Então, eu chamava uma pessoa para se inscrever, ele dizia, posso levar minha namorada? Posso levar meu namorado? Posso levar meu marido? Posso levar minha mulher? Ele Por levava, iam os favor. dois para fazer, né? Teve até aluno que fez, aí disse, não, minha namorada vai fazendo o próximo. Aí levou a namorada para fazendo o próximo. Então, assim, é uma coisa que é muito importante que seja, né, em casal, como você falou. E você acredita qual vai ser o impacto de você e sua mulher investirem, aprender a investir, a gerenciar as finanças de vocês, os investimentos de vocês para os próximos 10, 15, 20 anos? Olha, Yuri, eu acho que investimento não é só financeiro, certo? Então, eu Uhum, acredito assim, meus pais investiram muito em mim. Investiram na educação, colocaram o seu tempo, sim, me fizeram estudar muito. Eu vejo que a geração deles cresceu muito porque estudou. A geração dos perfeito. pais da gente, provavelmente, eles estudaram muito, então eles conseguiram ascender, né, socialmente. Uhum, Agora, na nossa geração, digamos ainda mais na geração dos anos, né, o pessoal que tem mais de 20, 25 anos aí, uhum, 10 anos a menos do que eu no caso, esse pessoal eles têm que investir agora de uma outra forma. Além de você ter a base que você deveria ter de educação, fazer uma uhum, universidade se possível for, você também deve ter essa base de finanças. Então, sim, aprender muito bem isso, porque, como eu falei do ecossistema, se eu sozinho estou investindo, quando eu perco dinheiro, todo mundo aponta o dedo para mim. é, E todo mundo vai exatamente, ficar com medo e mais insegurança. Agora, se eu sozinho ganho também, não chega aos ouvidos de todo mundo. exato. Porque, ele botou um dinheiro lá, não sei nem o que, é que ele está fazendo. É, como se fosse uma Agora, aposta, foi sorte, foi alguma coisa assim, né? isso. Ele deve estar apostando em alguma coisa, como o pessoal comentou na live É, passada, o Igor, acho, ele uhum, comentou também, fiz R$ 40 ali de aposta e tal. Eu tenho pessoas próximas que estão apostando e que sim, provavelmente estão ganhando. Mas é aquela história, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã.
Entre Exato. apostar e investir, eu sou mais investir por causa da probabilidade de ganhar. Sim. Então, eu acho que criando o ecossistema, falando com as pessoas que estão próximas a gente, de uma maneira educada, de uma maneira saudável, não Sim. seja aquela pessoa chata, né, que fica doutrinando as outras. Cada um faz o Exato. que quer com o dinheiro. Agora, se você aprende a plantar hoje, você vai colher amanhã. Agora, se Sim. você só colhe tudo hoje e fica desejando o que o vizinho tem também, você não vai ter aquilo depois. Não Perfeito. adianta você ficar criando essa ganância, certo? Sim. Eu acho que, como cristão, até eu digo assim, é muito importante aprender a investir porque você pode também ajudar outras pessoas. Uhum. Não se trata só de Perfeito. você. Você muda a Exatamente. sua vida, você muda a sua mentalidade, você prospera e você consegue Uhum. fazer isso com as pessoas que estão próximas a você. Quem Sim. que não quer o bem dos que estão próximos a nós? Não é isso? Exatamente. Então eu quero o melhor para minha esposa, eu quero o melhor para meus dois cunhados, eu quero o melhor para minha cunhada que também começou a investir, o meu sogro, a minha sogra que essa semana também perguntou umas dicas e o meu cunhado ajudou ela, já começou a investir, a minha irmã que está também já querendo começar, a minha mãe que está querendo entrar no curso. Se todas essas pessoas próximas a mim também tiverem essa mudança, elas Sim. vão poder ajudar ainda mais outras pessoas. E aí Sim. vai ser um processo. Todo mundo Exato. sai ganhando, ninguém sai perdendo. Aqui não existe Perfeito. soma zero, aqui é sempre Não tem. crescendo. Exato. E duas coisas que você falou bem interessantes, né? A primeira, em relação a semear, que é você plantar, você não pode colher se você não plantar. Você não pode querer ficar rico da noite pro dia se você não se dedicar, como você falou, primeiro em conhecimento, primeiro em estudar, primeiro em aprender. Peraí, o que eu estou fazendo? O que é isso aqui? O que é Bolsa de Valores? Que às vezes a pessoa vai, escuta aqui, Petrobras subiu 20%, Vale caiu tanto por cento, sei lá o quê. Então, se eu botar dinheiro, eu posso ganhar 20%? Eu acho que é sim, então eu vou botar. Então, É, então a pessoa não entende direito como funciona, só que é aí como se fosse um oba-oba, uma loteria, uma aposta. E você tem que primeiro focar no estudo, entender, aprender, agora e depois colocar na cabeça, cara, eu vou plantar. Eu vou plantar e o investimento em ação, tanto ação como fundo imobiliário, é plantio. Todo mês, no começo a pessoa está começando, vai começar ali com R$ 100, com 150, o que puder, às vezes com 50, menos até. Mas depois que a pessoa vai entendendo, ela vai dizendo, poxa, todo mês eu vou plantar um pouquinho. Eu vou investir um pouquinho aqui do que eu recebo, vou investir. Depois de vários meses, vários anos, a colheita que essa pessoa tem, o recebimento de dividendos, enfim, tudo isso é muito grande. Então, não tem colheita se não tiver plantio. Muito importante isso que você falou. E também o segundo ponto de compartilhar, né? A gente quer criar um ecossistema, quer que outras, ensinar nossos primos, irmãos, pais, filhos, todo mundo a investir, porque isso é melhor para eles e isso é melhor para a gente também. Porque a gente se sente motivado, a gente tem com quem conversar sobre isso. E para eles também, porque muda a realidade da pessoa no futuro. Uma pessoa que não investe, que deixa dinheiro na poupança, por exemplo, é uma pessoa que está perdendo para a inflação, só que ela não sabe disso. correto, Ela não exatamente. percebe que ela vai comprar hoje, vai fazer a feira dela. Ano que vem ela vai fazer a mesma feira com o mesmo dinheiro. Não faz a mesma feira, vai comprar menos itens. Porque agora as coisas ficaram mais caras. Então, se a pessoa não sabe disso, ela vai perdendo dinheiro. É como um imposto que você nunca viu. A inflação, basicamente é isso. Se a pessoa não tem o Exatamente. conhecimento, ela infelizmente nunca vai ver. Eu queria Mas até estender um pouquinho mais sobre pode isso. ser. Toda a gente pode usar essa metáfora da agricultura. O pessoal da cidade, a gente vive em grandes centros no Brasil, né? Não tem muito contato com isso, mas antes de você falar assim, o cara só pega a enxada, bota as sementes e espera 6 meses. Meu amigo, não é bem assim. As coisas Exato. não funcionam dessa forma. Então, o cara, primeiro, ele vai adquirir um conhecimento, provavelmente passado por familiares dele. Então, já Sim, começa daí a importância. Família é a sim, base de tudo. Você vai aprender com a família como que sim. você pode crescer. Aí você filtra aquilo e guarda. Poxa, as coisas boas que eu posso aproveitar disso. Depois você vai tratar o terreno. Você não Uhum. já começa jogando semente onde você não sabe. Senão você vai Exatamente. estar perdendo suas sementes. Então não Exatamente. adianta você sair jogando aí, não, porque subiu 20%, porque caiu ali, porque. É, Primeiro conheça o terreno. Depois olhe exato. para as suas sementes. Que semente você tem? Você tem semente de quê? Não adianta você plantar maçã e querer colher jerimum. Não funciona Exatamente. dessa forma. Aí você vai escolher bem as suas empresas para você poder colocar aquilo num solo perfeito, num solo agradável, que possa crescer bem. E vai esperar. Porque ninguém bota semente, no outro dia acaba para ver se tem uma fruta lá dentro. A Exatamente. pessoa tem que esperar. Vai doer, vai demorar, vai ter sacrifícios, você vai ter que regar, vai ter que cuidar da terra, vai ter pragas, vai ter Uhum. tempestades, vai ter coisas que vai acontecer que está fora do seu controle, está aí o Covid. Semana passada agora teve uma queda porque o Fed nos Estados Unidos
disse que ia fazer isso, não ia fazer, o presidente disse que ia liberar 1,3 trilhão de dólares, não vai passar. Tudo isso cria uma onda que, se a pessoa não está preparada, ela fica meio, meu Deus, choveu, é uma geada, vou perder meus frutos. Acabou minha plantação. Calma, vai dar certo. Espere o tempo correto, que aí você vai poder pegar a sua planta no fim do ano. Às vezes muito, às vezes um pouco, mas sempre crescendo. Sempre mais do que o ano anterior. Então, esses juros compostos, essa acumulação, essa criação de capital, essa mentalidade de que hoje eu tenho pouco, mas amanhã eu vou ter muito. Porque eu estou fazendo esse passo a passo. Eu acho isso muito importante. Perfeito. E é uma coisa que inclusive eu falo para quem está começando, é a pessoa não focar no patrimônio dela. Porque às vezes você olha assim, eu investi R$ 2.000 e aí caiu 10%. Eu tô com 1.800 agora. Quer dizer que o bolso é ruim? O que é que eu faço? Não foque no seu patrimônio, não. Você que está começando, e até você que não está mais na frente também, é bom você focar nos proventos que você recebe. Você investe numa ação que vai pagar 8% de dividendo no ano, legal, fica de olho nesses 8%. Ano que vem, tenta investir mais ao longo desse ano, para que no ano que vem você ganhe ainda mais proventos. E no ano seguinte, ainda mais. Então, tenta crescer o quanto você ganha de proventos a cada ano. No ano você vai ganhar 100. No começo vai ganhar talvez R$ 5 no ano. No ano seguinte você vai ganhar 50. No ano seguinte vai ganhar 500. E por aí vai crescendo. Mas tem que ir plantando sempre, como a gente falou, para você poder colher isso no futuro. Quanto melhor o solo você escolher, quanto melhor as sementes você escolher, maior a probabilidade no final do ano, no final daquela temporada, você colher bem. Então, o pensamento é sempre a longo prazo. Exatamente. Perfeito. E você acha que investir muda... A gente já falou sobre isso, mas acho que é uma pergunta interessante para reforçar ela de cara, que é, você acha que investir muda não só a vida da pessoa, mas a vida dos descendentes dessa pessoa? Olha, eu posso dizer que, assim como o meu avô que saiu lá do interior, estudou, trabalhou e com aquelas condições melhores ele foi criando uma família, e essa família começou a estudar mais e crescer mais, entendeu? Eu acredito que, da mesma forma que eu não tive, meu pai provavelmente também não teve ensino sobre finanças nas escolas, a gente está muito atrasado com relação ao resto do mundo. Sim. Entendeu? Eu acho que, se a gente ainda não tem nas escolas, pelo menos as famílias já deveriam estar tratando disso. É um tabu muito grande no Brasil. As pessoas não podem ouvir fulano está investindo. É porque ele é rico, é porque ele é explorador, porque ele tá... quem está no mercado de capital tá tirando dinheiro dos outros. Pelo contrário, a gente está colhendo frutos porque a gente está se dedicando a ser sócios de empresas que têm pilares sólidos e que vão acrescentar à sociedade. Exatamente. Aí todo mundo cresce. Então a mentalidade é essa. Não sou só eu mudar de pensamento. É toda a sociedade crescer nesse pensamento de que eu sei, eu tenho pouco. Eu não posso falar pela realidade de todo mundo, mas eu entendo que a realidade da maioria dos brasileiros é ter, por exemplo, um salário mínimo. E o cara não tem condições de tirar para ficar botando todo mês. Mas, meu amigo, eu te pergunto uma coisa. R$ 10. R$ 10. Você compra 2 ações. No outro mês, você junta mais 7. No outro mês, você bota mais 15. E aquilo, depois de 2, 3 anos, vai juntando, vai botando 50. E aí vai melhorando as coisas, vai arrumando um segundo emprego. O filho que começa a trabalhar, cria um planejamento familiar. Todo mundo colocando um pouco. E a família toda vai poder lucrar com aquilo. Não lucrar financeiramente apenas. Mas tendo essa mentalidade de crescimento, todo mundo se expande. Vai ser mais gente aprendendo, mais gente crescendo, mais gente financiando, podendo ajudar os vizinhos, falar para aquela... Eu vejo muito a Natália Arcuri, por exemplo, falar de mulheres que estavam em casa, ela tem muitas mulheres seguidoras, e que não tinham renda, mas que tinham 2, 3 filhos em casa. E ela consegue mudar a mentalidade dessa pessoa para criar uma renda familiar que muda o bairro inteiro. Não é só aquela família. É a história de um bairro inteiro. Então eu penso assim, que a longo prazo, eu, por exemplo, espero investir nos próximos 25, 35 anos para poder ter as minhas metas. Eu tenho meta de 10, de 25 e de 35. Então eu acredito que, se eu fizer isso hoje, quando eu atingir a minha de 35, o meu filho já vai estar chegando na de 10 dele. Sim. E já vai estar, poxa, gente, é assim, e ampliando, e vai crescendo. Quanto mais a gente aprender, mais todo mundo ganha. Sim. E depois que a pessoa vê, não tem como desver, né? Depois que você vê, isso é um investimento, peraí. Se eu plantar assim durante tanto tempo, eu vou colher aquilo dali. Depois que você vê isso, você não tem como desver. Vou ignorar isso aqui, vou deixar meu dinheiro na poupança, que é melhor. É impossível Outro desver. Paralelo com a vida cristã. Depois que você vê, você não consegue mais desver.
Então, para mim, é muito claro. Quando você tem uma certeza, uma convicção, quando você adquiriu aquele conhecimento e você acredita naquilo fielmente, você se preparou para aquilo, cara, pode passar a palavra adiante que vai dar certo. Sim. Você está fazendo um bom trabalho, você está ensinando a vários alunos e todo mundo que está aprendendo com você pode passar isso para mais gente. Isso é fantástico, cara. Se você pensar isso numa bola de neve, como o O efeito em cadeia que é. Pois é. Exatamente. Yuri e Raquel aqui perguntou. Ela falou que sou doida para aprender a investir. Então, eu vou aproveitar essa deixa e te perguntar. Para quem não investe, que dica você dá? Enfim, essa pergunta. A Raquel eu conheço bem. A Raquel eu conheço bem. Grande amiga minha. Para começar a investir, primeira coisa, não ter dívida. Eu acho que o maior investimento que eu fiz na minha vida foi não ter dívida. Desde sempre, a única coisa que eu usei foi o dinheiro que eu ganhava. Nunca contei com cartão de crédito, nunca contei com cheque especial, porque esse dinheiro não é meu. Eu não trabalhei por ele. Agora, alguém vai ganhar se eu pegar esse dinheiro, e não vou ser eu. Então, primeira coisa, evitar dívidas. Segunda coisa, estude muito. Muito como? Na medida do que você pode. Você só tem 1 hora para estudar? Aproveite e estude. É aquela pausa para o café? Estude. Pegue um livro, vá ler, abra o YouTube. Tem vários vídeos aí, as suas aulas curtinhas, fáceis, com conteúdo bem acessível. Então, tem muita coisa para aprender. Primeiro, pagar as dívidas ou não ter dívidas. Segundo, estudar muito. Terceiro, você vai começar a criar uma reserva para que você não sofra com essas oscilações de mercado. Sim. Em quarto lugar, você vai criar o seu caixa. E aí você vai começar a ficar ligado nas oportunidades. O mercado caiu, meu Deus, todo mundo correndo e você só rindo. Tá ótimo, maravilhoso. Quanto mais cair, melhor, porque eu vou comprar na baixa. Então, você tendo o capital, você já acumulou conhecimento, você já está ligado. Quando cair, e eu sei que cai, é normal cair, eu vou lá e adquiro aquilo que eu já estudei, que eu já me preparei, que eu já sei que é bom. Aí eu vou e invisto. Depois que você começar com os seus ativos, você compra as suas ações. Então é toda uma cadeia. Não dá para você chegar assim no primeiro dia, Yuri, como é que eu faço para me começar a investir? Cara, vende teu celular, teu carro, faz igual Telex Free, vende tudo e já joga Porque esse mês vai dar 200%. Cara, isso não existe. Isso não existe. Não funciona dessa forma. É passo a passo, degrau a degrau. Exatamente, perfeito. Acho que essa dica aí tá ótima para todo mundo. Inclusive, acho que vou botar você como embaixador da Proventus na Suécia, depois dessa dica, que foi o playbook bem direitinho, essa sequência que melhor impossível. Se livre das dívidas ruins, né? Porque às vezes tem dívida boa. Qual é a dívida boa? Sim, se tem claro. Uma dívida que é 1% ao ano e você consegue tirar mais com esse dinheiro, ótimo. Claro. Essa dívida é boa. Mas se tem uma dívida que é do cartão de crédito, por exemplo, às vezes é 14% ao mês, poxa, essa dívida é péssima. Não tem investimento que você faça que você vai tirar 14% ao mês. Paga logo essa dívida, que pagar essa dívida é o maior investimento que você vai fazer. Depois disso, reserva de emergência, caixa, e depois investir em ações, passo a passo. Primeiro passo, bota um pezinho ali, você pode botar quanto? Bota 50, bota 50, bota o pezinho, depois 100. Vai aprendendo, você vai aprendendo tanto sobre o mercado, como sobre você. É melhor você perder 10% com R$ 200 do que 10% com R$ 4.000. Exatamente. Então, quando você perde aquela porcentagem ali, mas você vai criando a consciência, é muito melhor. E, inclusive, aproveito aqui para fazer o convite, né? Quem está querendo aprender a investir, está aqui participando da live com a gente e ainda não está inscrito, semana que vem vai ter um evento gratuito, seus primeiros passos na Bolsa, dos dias 15 a 19 de março, que vai ser justamente para ensinar a fazer os primeiros passos, o primeiro investimento em ações, tá legal? Então, vamos lá. Eu, inclusive, vou ver de novo. Vai ver de novo. Porque é a repetição que cria o conhecimento. Tem que ver de novo. E, já vou adiantando aqui, vou dar até um spoiler. Vai ter espaço para tirar dúvida e vai ter atividade que vai dar um desafio, né? Que eu vou fazer um desafio para dar bônus. Então vão ter bônus especiais para quem fizer quem cumprir os desafios, tá bom? Então já fica esse spoiler aí só para quem está participando da live com a gente. Deixa eu só puxar um restinho do assunto anterior. Lá nos comentários, dentro das suas aulas, eu fiz até um cálculozinho básico usando os próprios parâmetros que você colocou. Se a pessoa tem R$ 1.000 e investe a 15% ao ano, ao final, ela vai ter acho que era 15%. Isso. Ela vai ter um determinado valor. E a mesma dívida em 48, menos de R$ 50, 48 e pouco no cartão de crédito,
com a mesma taxa, ao final do ano, aquilo vai bater. Exatamente. Não adianta você investir 1.000 e esperar um ano inteiro se você tem uma dívida de R$ 48 e esperar um ano inteiro. Você vai sair no jogo zero. Nesse daí não tem como ganhar. Ninguém ganha dos juros do banco. Não tem como. Não tem como. Isso é nem Warren Impossível. Buffett. Nem Warren Impossível. Buffett. Então, primeira coisa, pague suas dívidas. Esse é o melhor investimento. Perfeito. E até uma coisa que as pessoas não se tocam, não uma dica, assim, não só em relação à dívida, mas também a pagar à vista alguma coisa. Se você paga uma coisa à vista e, de repente, quando você paga à vista 10% mais barato do que você passa lá em 6 vezes, por exemplo, pagar os juros de pagar à vista é muito melhor. É como se você estivesse fazendo um investimento que vai te dar um retorno bem maior do que você conseguiria em praticamente qualquer canto. Então, pagar à vista, se os juros, se o desconto for 5 ou 10%, acima de 5 geralmente já é uma vantagem muito grande. Mas isso aí a gente explica melhor, tem um módulo justamente para isso, um treinamento, que é aquele de mentalidade financeira, tem planilha, cálculo, para o pessoal saber quando é que vale a pena passar lá e pagar à vista. Yuri? Que assim como a dívida, né? Assim como a dívida, tem a dívida boa e ruim. Então existe também. Se você olhar bem as letrinhas do contrato, pode ser que você pagando à vista economize, mas se o juros for muito baixo, talvez seja melhor você jogar a prazo, pegar aquele dinheiro, botar no investimento melhor. Então tem sempre os detalhes. Tem sempre os detalhes, tem que sempre olhar quanto é que é a taxa que você está ganhando ou está perdendo, né? E é aí que você vai gastar tempo aprendendo para poder fazer direito. Não adianta não, porque para fulano deu certo. Não tem como. Exatamente. Sempre tem um asterisco. Todo investimento, aplicação, tudo tem um asterisco que tem que olhar direitinho para saber como fazer melhor. Yuri, eu já fiz aqui a entrevista, muito interessante com você, inclusive. O pessoal comentou bastante, eu acho que foi a entrevista que o pessoal mais participou, mais interagiu com a gente. E agora eu vou passar a bola para você. Você fazer suas perguntas que você tem para fazer para mim. Bom, a minha perspectiva é de quem está fora, né? Eu já vi aí o Igor, acho que na live passada ele perguntou como que um brasileiro faz para investir no exterior. Sim. Quais são as melhores oportunidades, os melhores caminhos e tal. No meu ponto de vista, eu estou morando fora e eu já pesquisei isso. Então, se eu ficar 12 meses fora do país, eu já sou considerado, né, brasileiro residente no exterior. Isso, então, eu tenho que criar uma conta específica e eu sei que tem muitos trâmites aí que eu ainda não estou seguro. Então, eu tenho o patrimônio para fazer, já tenho o aporte financeiro, mas eu ainda estou com medo de fazer isso porque eu não me sinto seguro, preciso de conhecimento. Então, como que faz um brasileiro morando no exterior para investir no Brasil? Perfeito. Vamos lá. Agora vai ficar Vamos aprofundar aqui na parte, né? Nessa parte de investimento no exterior. Vamos lá. Tem dois tipos de investidor que mora no exterior. Tem o investidor não residente, né? Como você falou, que é aquele que não declara que mora em outro país, né? Então, esse que é o brasileiro não residente, ele é aquele que... Peraí, deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Brasileiro na condição de não residente, que a principal maneira é entregar a declaração de saída definitiva. Então, é aquele que mora fora e ele entrega, eu estou deixando o país e faz aquela declaração. Ou isso, ou ele, como você falou, mora mais de 12 meses sem voltar para o Brasil. E o segundo é o brasileiro na condição de residente. É aquele que não entrega a declaração e ele é considerado brasileiro morando no Brasil. Então, esse... Aqui trava um pouco. Tá me ouvindo? Voltou. Agora eu tô. Tá. Então, o brasileiro que ele é residente, ele tem os mesmos direitos do brasileiro que mora no Brasil. Então, pode abrir conta em corretora, pode comprar ações, tudo isso. E o que é não residente, ele já tem algumas dificuldades, como você falou. Então, a primeira dificuldade, a maioria das corretoras não aceita o investidor não residente. Essa é a primeira dificuldade. A segunda, que é para investir no Tesouro Direto, você precisa de um representante legal no Brasil, e eu vi pelos os valores aqui que geralmente a cobrança fica em torno de R$ 5.000 por mês para ter essa pessoa aqui, o que deixa muito desvantajoso, já é um valor altíssimo que você ia pagar, praticamente inviável, como se... E para tornar isso viável, o retorno que você teria que ter teria que ser extremamente alto, que a gente sabe que as taxas estão baixas, e o valor investido teria que ser extremamente alto. Né? Muito alto. Muito alto. Enfim, milhões no caso. Então, e como você falou, tem que ter vários outros documentos também. Mas tem outra maneira, que é você investir no Brasil,
de modo indireto. E para isso você pode investir por meio de ETFs. Então tem ETF no exterior, que o que é ETF, né? É um fundo que ele geralmente replica algum índice. Ou ele é um fundo passivo que tem vários índices dentro dele, replica vários índices dentro dele. Então, esse tipo de fundo costuma ter taxas menores e ele costuma referenciar algum índice do mercado. Então, tem um ETF que vai replicar o Bovespa, por exemplo, o índice Bovespa, que é o principal índice brasileiro. Então, é possível investir na Bolsa do Brasil, né, através desse índice, que seria um ETF que replica o índice Bovespa. A outra maneira é investir em ETF de mercados emergentes. Então, tem ETFs que juntam o índice do Brasil, o Ibovespa, junto o índice da China, junto o índice da Índia, junto o índice da Coreia do Sul. Então, pega esses países que são emergentes e aí faz como se fosse um compilado reunindo esses vários índices em um só fundo. E esse são os ETFs de mercado emergentes. Tem outros tipos de ETF que também são relacionados direto ou indiretamente ao Brasil. E a terceira maneira é você investir em ADR nos Estados Unidos. E o que é ADR? Aqui no Brasil, agora a gente tem a permissão de investir, qualquer investidor tem a permissão de investir em BDR. O que é BDR? É Brazilian Depositary Receipt, que é um recibo que é como se fosse um equivalente a uma ação americana. Então, ou ação do exterior, na verdade, pode ser até de outro país. E o ADR... Mas que está na Bolsa Americana, é isso? Mas que está na Bolsa Americana ou em outro país, inclusive. Um BDR pode ser um BDR da China, pode ser um BDR da Alibaba. Tem BDR da Alibaba, que é a empresa chinesa, né? Então, da AliExpress, tudo isso, que é o mesmo grupo, né? E então o BDR é Brazilian Depositary Receipt. Então é brasileiro, mas é um recibo de outro país, de algum investimento em outro país. Aí tem o ADR, que é o American Depositary Receipt, que é o recibo americano de investimentos em outros países. Então vão ter empresas da Suécia que vão ter ADR nos Estados Unidos, empresa brasileira que vai ter ADR nos Estados Unidos, empresas de vários países que vão ter ADR. E tem empresa brasileira que está lá, como é o caso da Vale, da Petrobras, e uma maneira de investir nessas empresas então, também. Esse terceiro eu consegui já, eu entendi isso daí. O segundo eu não sabia e o primeiro eu acho que sim também. Realmente, eu não sabia que existia essa aplicação no mercado de emergentes. Tem. Você engloba vários países, a sua probabilidade também de crescer, caso esses países cresçam, maior. Perfeito. Interessante. E tem diversos ETFs. Tem ETF que também é em relação a empresas americanas que mais pagam dividendos. Empresas americanas que mais pagaram dividendos nos últimos 50 anos. Tem vários tipos de ETFs que basicamente replicando esses índices que são de gestão passiva. Eles têm essas ações ou eles replicam algum índice e conforme o índice ou a ação sobe, conforme o índice ou a ação vai pagar dividendo, ele só vai replicando isso. Ele não tem nenhuma independência no sentido de que um gestor escolhendo ações. Não. Ele só vai replicando esses índices. E é uma maneira de você investir indiretamente no Brasil também, por meio desses ETFs. Então, a ETF ela está no Brasil representando uma ação fora, não é isso? Então, o imposto de renda já é o BDR. Então, o imposto de renda do BDR já é declarado no próprio Brasil. Aí você tem que verificar como é que vai ser se você é investidor não residente. Porque Sim, aquele que a gente falou, não residente tem todas aquelas questões. É possível que seja mais simples para você investir em ADR do que na ação da Petrobras, por exemplo. Quer investir em Petrobras? Talvez seja mais simples investir na Petrobras pelos Estados Unidos do que investir no Brasil, dada a burocracia. Eu andei olhando e eu acredito que é por aí mesmo. Provavelmente. Vai ser mais simples. E eu evito o IOF, que é gigantesco para quem mora fora. Meu Deus. Exatamente. Segunda questão era assim. Bom, a política a gente sabe como tá. Ocorreram aí coisas nas últimas 24 horas que a gente não precisa tratar aqui, mas como que a política e o Covid têm mexido, né, nessa bolsa brasileira e mundial. A gente tem visto algumas oscilações, umas muito grandes, outras menores, mas aí você já até postou um vídeo no YouTube falando sobre esse ciclo. Podemos estar numa nova crise, perto de uma nova crise? Então, isso atrapalha, isso gera oportunidades. Como é que você vê isso? Perfeito. Uma ótima pergunta, como o Matheus, inclusive, colocou aqui no comentário. A gente falou dele um pouco mais cedo. Então, em relação vou dividir em duas partes, política e pandemia. Em relação à política, tem uma frase que eu acho que define bastante, que é a seguinte: se todo investimento que você faz depende de alguma ação de Brasília, você provavelmente não está escolhendo suas ações corretamente. Então, por exemplo, às vezes a pessoa escuta assim:
falaram que vão mexer na energia. Então, peraí, deixa eu vender minhas ações de energia. Ah, peraí, estão interferindo em tal empresa, talvez interfiram no banco. Peraí, deixa eu vender meu banco, deixa eu vender, comprar ação de banco. Então, se o que acontece em Brasília interfere fundamentalmente em como você investe, provavelmente você está investindo de maneira errada. Você não está focando na empresa, na ação, certo? Melhor dizendo, na empresa, né? Porque a ação é a maneira de você investir na empresa. Então, decisões políticas não devem influenciar fortemente as decisões que uma pessoa faz em relação a como vai investir, mesmo que o governo decida interferir em algum setor, né? E, de toda maneira, sempre é importante a pessoa diversificar seus investimentos, não só em ações, mas como setores diferentes, porque não adianta você perguntar para a pessoa, você investe em quê? Eu estou bem diversificado, eu invisto em 5 empresas de energia. Mas se alguma coisa acontecer com o setor de energia, por mais que são 5 ações diferentes, 5 empresas diferentes, o que acontece interferindo na energia? Não, aí é complicado. Então você tem que Vamos diversificar. estudar diversificação. Exatamente. Tem que diversificar em ações, tem que diversificar em setores, tem que diversificar em países. Então, em investimentos e em país. Então, por exemplo, ação é diferente de fundo imobiliário. Mas na pandemia as ações e fundos imobiliários caíram ao mesmo tempo. Mas um caiu menos que o outro e de toda maneira são investimentos bem diferentes. Um é relacionado por exemplo, galpão logístico. Então, o galpão logístico se beneficiou na pandemia. Por quê? Porque foram mais empresas fazendo e-commerce, mais empresas distribuindo, prestando logística, pagando mais aluguel. O IGPM subiu 23% em 2020. A maioria dos índices de aluguel são ajustados ao IGPM. Então, quer dizer, você tem um aumento de aluguel de 23%, é mais rendimento que vai cair na sua conta se você é sócio daquele fundo de investimento. Né? Então, tem toda essa questão da diversificação que é importante. Vai dizer alguma coisa? Não, só estava pensando aqui, crise igual a oportunidade. Exatamente. Só... Crise, duas frases são bem verdadeiras. Crise igual a oportunidade e dinheiro igual a músculo. Né? Se não está malhando, está diminuindo. Perfeito. E, sim, em relação ainda assim, à insegurança, né? Porque a gente tem visto por outras questões de insegurança do país de maneira geral, e aí eu acredito que é importante, por isso que é importante diversificar em países. Se você tem todos os seus investimentos no Brasil, você corre o risco, que é o risco Brasil, né? De passar anos com uma mega inflação, como aconteceu nos anos 70, 80, e aí o real vai perdendo valor, e o seu dinheiro que você está investindo, muitas vezes vai perdendo valor ao longo do tempo, por causa da mega inflação, da hiperinflação. Então, por esses fenômenos, é sempre importante ter parte do seu dinheiro fora do país. Mas aqui, claro, é importante dizer que se você mora no país, você com certeza tem a maior parte dos seus gastos em reais. Então, se você tem a maior parte dos gastos em reais, é interessante que a maior parte das suas receitas venham em reais também. Porque assim você fica emparelhado. Se você tem, por exemplo, muitos investimentos em dólar, você recebe em dólar, mas seus gastos são em real, então pode acontecer do real valorizar, o que do nosso ponto de vista é que o dólar cai, o dólar caiu para R$ 3. Não é que o dólar caiu, é que o real valorizou. O dólar é a moeda padrão mundial. Então o real valorizou, então você vai receber menos proporcionalmente, porque antes você recebia 6 para 1, agora você recebe 3 para 1. E seu gasto provavelmente subiu ao longo dos anos. Então por isso que o principal ativo que você tem que ter, a principal fonte de renda, tem que ser em real. E no caso de quem mora do Brasil, né? No seu caso, em coroa sueca, se eu não me engano. Isso, tá fora da zona do euro. Fora da zona do euro, exatamente. Então, é isso. Primeiro, o maior investimento tem que ser no país que você reside. A questão da Covid, como é que você Sim. entende? Vai ter as vacinas, não sabe se o Brasil sai dessa rápido. Outros países que já foram vacinados aparentam a economia já está crescendo. Então, Sim. Brasil e mundo. Perfeito. Comparando o Brasil e o mundo em relação à pandemia e levando isso a oportunidades também. A gente vê que está muito desproporcional, né? Como você falou, gravei até um vídeo sobre isso. Está desproporcional em relação a como está indo a economia brasileira e como o mercado acredita que está indo a economia brasileira. A gente, queira ou não, ainda está em crise em relação às empresas estão fechando, muitas empresas estão fechando, recentemente está tendo lockdown também. E apesar disso, a bolsa está em valores em alta histórica, e inclusive o preço-lucro, que é aquele índice que vai medir justamente quanto está o preço de uma ação em relação ao lucro dela, quando você olha para um país, o preço-lucro do Brasil, do Ibovespa, está alto. Então é como se o mercado estivesse muito otimista, estivesse disposto a pagar mais do que as empresas estão tendo de lucro. Então quando você tem esse cenário muito otimista, é perigo. A história nos mostra que quando você tem muito otimismo no mercado,
eventualmente tende a haver o que se chama de correção, que é quando as ações caem. Ah, Yuri, quando vai acontecer essa queda? Ninguém sabe. Ah, Yuri, quanto vai ser essa queda? Ninguém sabe também. Mas é interessante você pensar que, ó, tá nesse cenário aqui. Você vai querer arriscar? Você vai querer colocar todo o seu dinheiro sem pensar duas vezes? Não, você tem que montar uma estratégia, tem que planejar, tem que diversificar. E tem que ter caixa. Por quê? Porque se acontecer algo assim, você aproveita essas oportunidades e investe mais. E no mundo todo, como você falou também, o cenário está relativamente otimista, apesar da pandemia. A gente viu os Estados Unidos também está com o PE, lá é PE, né? Que é preço-lucro, lá é Price Earning. Então, mesma coisa. Lá também está elevado, está em 38, quando geralmente a média é 17. Então, quer dizer, tá bem elevado, aqui também está bem elevado. Então, tem que ter atenção, tem que ter cuidado, tem que ter caixa formado para aproveitar as oportunidades. Se vai acontecer, eu acho que não é então uma questão de se, é mais uma questão de quando e questão de qual o impacto, quão grande vai ser o impacto, a intensidade. Mas o se eu acredito que está bem indicado que provavelmente vai acontecer, sim. Aí, como você falou, investimentos no Brasil, nos Estados Unidos, eu estou na Suécia. Aí, a minha terceira pergunta é como gerenciar meus investimentos em diferentes países, aproveitando as potencialidades e as fraquezas. Como você bem disse, então, o dólar está muito alto. Para o brasileiro médio, ele pode pensar, é muito caro eu investir lá. Sim. Mas, ao contrário, para o americano investir no Brasil, está muito barato. No Sim. meu caso, a mesma coisa. A coroa sueca, frente ao real e frente ao dólar, ela está Sim. bem mais alta. Sim. Ela só perde, no caso, acho, para coroa, não, para pound, para moeda da Grã-Bretanha, libra. Frente ao euro também, a coroa está muito boa. Então, eu tenho um potencial maior de compra que eu tinha 3, 4 meses atrás. Então, como que eu faço para aproveitar também essa posição privilegiada? Tá. Quando você está numa situação dessa, que você tem uma vantagem cambial, o que você pode fazer é investir, né, nos países que tem, em países especialmente que você entende mais, que tenham maior, onde você tem uma vantagem maior. Mas antes de tudo, o primeiro passo é você começar por um canto de cada vez. Porque é o seguinte, o motivo principal que as pessoas não começam a investir é porque elas têm muita opção, elas não sabem o que fazer e não investem. E um dos motivos grandes que as pessoas perdem dinheiro é porque elas têm tantas oportunidades e querem investir em todas. Então, o que ela acaba fazendo é até um trocadilho que Peter Lynch fala não é diversificação, é priorização. Que a pessoa média ela vai conseguir ali ter talvez 15, 20, 25 ativos que ela consegue ver com frequência, cada 6 meses olhar o balanço, ver se ainda vale a pena investir naquela empresa, ver se ela perdeu algum fundamento, alguma coisa assim. Mas se você tem, vamos dizer, 30 ativos, esses ativos estão em 4 países diferentes, são tipos de investimento diferentes, para você acompanhar já vai começando a complicar cada vez mais, certo? Então, por isso que tem que ter um passo de cada vez, está começando agora, por mais que tenha muitas oportunidades para você que tá fora do Brasil, você sendo, no caso de você ser não residente, tem que ter mais atenção, porque tem toda aquela questão de que eu não posso investir diretamente, eu tenho que investir por meio de um ADR, um ETF, e aí nesse caso, para se aproveitar, talvez a melhor maneira realmente fosse por meio de um ETF do Bovespa, se fosse para investir na média do Brasil, ou de um ADR de alguma ação que você acredita que vale a pena, que é um bom investimento. Talvez seja mais nesse cenário, mas ainda assim eu evitaria botar muito câmbio interferindo nessa sua decisão. Porque a última coisa que você quer é ter que ficar preocupado com o câmbio no Brasil, com aquela ação no Brasil, nesse câmbio que ela está, com ações na Suécia, com ações nos Estados Unidos, sabe? E o câmbio interferindo, o dólar subindo, a coroa caindo, enfim, tudo isso interferindo, acho que vai complicar demais a sua tomada de decisão. Pode ser que fique mais difícil. Para você ver como eu estou seguindo bem os exemplos, então. Estou aprendendo como bom aluno, só tenho 2 empresas no momento e não consigo ver 15, 20 empresas, não. Pois é. Só estou com 2 e mesmo assim o câmbio ainda interfere muito. Na decisão da compra não fica só no preço-lucro, não fica só em todos aqueles outros, na sopa de letrinhas, né? Não fica só na sopa de letrinhas. Eu tenho tentado estudar muito e até o momento eu não consigo ver uma oportunidade, por isso eu não fiz o aporte. Exatamente Sim. pelo que você falou. Não é só entender a empresa, mas também, como eu estou em outro país, é entender como o câmbio vai afetar essa minha compra e venda. Exatamente. Se eu sei que a moeda do Brasil vai se recuperar após a vacina, vai ter uma alta na economia, o real vai subir, o meu melhor momento de investir é agora, mas a bolsa, como você explicou, está com um preço histórico muito alto. Sim. Então é um momento perigoso. Melhor colocar o dinheirinho lá no caixa e ficar Sim. esperando a oportunidade.
Exatamente. E de repente começar por uma coisa que você tem mais proximidade, de repente ações na própria Suécia mesmo, onde Sim. você primeiro vai encontrar. Alô? Pronto, minha Voltou, internet voltou. travou um pouco, voltou. Pronto. Então, você vai encontrar algumas dificuldades em relação a isso que qualquer investidor tem, independentemente do país que invista. Então, se você acrescenta isso já, o câmbio, se você acrescenta isso já, a questão de não residente no Brasil, e por isso tem que ver documento, tem que ver toda aquela questão burocrática, talvez você crie muitas barreiras para você mesmo começar a investir, começar a entender, criar proximidade, e aí depois é que valeria mais a pena investir fora em outros países. E queira ou não, o mercado é imprevisível. A gente pensa, parece natural para a gente olhar assim, com certeza ano que vem as ações vão subir. Por quê? Porque, poxa, a gente está passando por uma economia terrível, elas estão altas. Ano que vem, quando tiver vacina, a economia vai estar melhor, então com certeza vai subir. Só que o mercado não funciona assim. O mercado Se não é. fosse, né? Se fosse assim, todo mundo seria rico. Com certeza vai subir, pode botar todo o dinheiro, porque ano que vem vai subir É, pelo menos 20%. Aí a gente sabe que não é assim, infelizmente. palavras finais aqui pelo meu lado. Posso dizer o seguinte: comece com pouco, mesmo que você tenha muito. Perfeito, Estude muito, mesmo que você tenha pouco tempo. perfeito. Mantenha seus aportes ao longo do tempo. É essencial, porque o tempo é quem vai fazer a diferença, juros compostos. E foque nos seus objetivos. Porque muita gente chega para mim e fala, mas por que você investe? Cara, eu tenho minhas metas. Eu tenho minhas Sim, metas pessoais. Você tem que ter as suas. Não sim, adianta você falar assim, eu vou juntar dinheiro por quê? Porque eu vou juntar dinheiro. Não, você tem que ter um parâmetro. É sua liberdade financeira? É sua aposentadoria? É o seu casamento? É uma viagem que você quer fazer? É aquela viagem de estudo? Você quer fazer um curso no exterior? Você quer aprender sim. inglês, morar fora? Foca no teu objetivo, faz os investimentos direitinho, mantém todo mês, que aí você chega lá. Perfeito. É exatamente isso. É aquele trabalho de longo prazo de plantar para poder colher no futuro, né? Que Né? muita gente ainda está aprendendo essa questão. O pessoal, vocês que estão aqui, parabéns por terem chegado aqui até o final, por terem aprendido nessa live. Foi ótimo. Eu agradeço demais pela sua participação, Yuri, por ter passado esse conhecimento para a gente, essa experiência. A todos que ainda não estão inscritos no evento, seus primeiros passos na Bolsa. O evento é gratuito, acontece semana que vem. Eu vou te ensinar o passo a passo para você começar a investir. Eu queria agradecer a Lúcio, que colocou aqui no comentário, elogiando, falou que a live está muito boa. Obrigado, Lúcio, pelas Eu palavras. acho que é meu pai, ainda não vi não. Deixa eu ver aqui. Lúcio Abreu, deve ser seu pai. Ele mesmo. Então pronto, tá aí o motivo que eu comecei a investir. Olha aí. Então, muito obrigado, Lúcio, pelas palavras. Muito obrigado, pessoal, que está aqui com a gente. Eu vou, em breve, eu vou encerrar essa live e ela vai ficar gravada no IGTV. Para você que tá aqui com a gente, já sabe que amanhã vai ter mais uma live às 20 horas, com mais um convidado. E também aproveita para deixar na gravação o seu comentário, hashtag até o final, para a gente saber que você ficou aqui até o final participando com a gente. Tá bom? Yuri, últimas palavras aí para a gente? Cara, só agradecer, é aquilo que eu falei. Eu tive a oportunidade de aprender mais e estou tendo a oportunidade, né? O curso não é porque eu fiz agora que o conhecimento acabou. Eu vou passar um ano inteiro ainda sendo acompanhado por você. A gente vai ter outros momentos, até pessoal, né, para poder tratar de alguns assuntos. E eu acho que é isso. Se as pessoas têm interesse em melhorarem a qualidade de vida delas, em alcançarem os sonhos, em planejar um futuro tranquilo, elas devem começar desde já. Se possível, com o melhor conhecimento que puderem. Foi o que eu tentei fazer e é isso que eu indico a todo mundo. Busquem o melhor conhecimento, o mais condensado, porque talvez nem todo mundo tenha tempo. Assim como eu fiz rápido, mas é isso. Tem que começar agora, foca no futuro e vai. Começa a fazer. Perfeito. Quanto mais cedo, melhor, né? O melhor momento para começar a investir foi ontem, o segundo melhor é hoje. Ah, se eu soubesse 15 anos atrás. Pois é, é o que muita gente diz, inclusive. Mas tá ótimo, Yuri. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Deixa eu ver aqui se teve mais um comentário. Ó, a Lúcia colocou aqui. Obrigado, parabéns, meu filho Yuri, e parabéns, Yuri, professor. Obrigado, Lúcia. Primeira vez que dois Yuris, assim, com o mesmo nome e Com o mesma mesmo nome. grafia. Perfeito. Obrigado, pessoal, pela participação. E deixe seu hashtag até o final na gravação do vídeo, tá bom? Valeu, Yuri. Até já. Valeu.